Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, certo? Pois bem, o que ele quer aqui na questão? Ele quer ali, ó, o valor da corrente que flui pela circunferência, né? Circunferência feita com material de resistência por unidade de comprimento de 3 ohms por metro, que passa pela origem e por estes pontos aqui. Tá? Então já vamos descobrir qual é o raio dessa circunferência, né? Certo? Bem, então aqui vamos fazer ali um plano X. Bem, na verdade vamos colocar aqui só aqui o nosso plano X, Y e aqui colocar o nosso Z, certo? Pois bem, ele fala ali que tem um ponto na origem, um outro ponto na posição 4, 0 e 0, ou seja, aqui, e outro na posição 2, 2 e 0, ou seja, y igual a 2, x igual a 2 e 0. Logo, né, o único jeito da gente conseguir ter nossa circunferência, se ela for essa aqui, né, uma circunferência ali que tem um raio igual a 2 metros. Então, 2 metros é o nosso raio. Tá? E aí, aproveitar essa figura ali, porque a questão também informa que o vetor campo magnético ali, né? O campo magnético diminui ao longo, né? Há uma taxa, então não é nem o vetor, é a taxa de variação desse campo, que é de 20I menos 10J mais 12K. Isso aqui em Tesla por segundo, né? A unidade de medida. Bem, ou seja, se a gente for, né, caracterizar um vetor para essa variação, nós temos ali, ó, uma variação de 20 no sentido positivo de x, né? 20 Tesla por segundo, no sentido positivo de x, 10 no sentido negativo de y, então menos 10J, aqui atribuindo vetores, né? 10 Tesla por segundo e 12 na direção K, então aqui, certo? Pois bem, o que acontece? A indução ela vai acontecer apenas para a componente Z aqui, certo? Porque lembra ali, ó, a indução, né, vai ocorrer para... é dado pelo que, né? É dado pela variação temporal do fluxo magnético, que aqui no nosso caso é o que? É a variação do fluxo, da variação do campo magnético, escalar o vetor normal a área A, que no caso a área da espira aqui. Mas pela questão que a gente tem aqui, essa espira, certo, se encontra no plano X, Y, né? Ou seja, para as componentes I e J, né, essas componentes, elas estão o quê? Elas estão no mesmo plano que está presente o vetor N, né? Então, o vetor, digo, normal à superfície, né? Ou melhor dizendo, eles são perpendiculares entre si, tá? Não estão no mesmo plano, né? O vetor normal, na verdade, ele está aqui, né, na direção, bem, dependendo do referencial que tu adota, direção positiva ou negativa de Z, né, vou botar para cá, tá, né, ou seja, esses dois aqui estão perpendiculares, ou seja, não vão contribuir para a indução, né, então a gente pega só aqueles 12 Tesla por segundo, então a indução vai ser o que? 12 Tesla por segundo, claro, aqui eu estou falando em termos de módulo, tá? 12 vezes a área de uma espira de raio de 2 metros. Então vai ser π vezes 2 ao quadrado. Tá? Certo? Bem, lembrando que isso aqui é o quê? É a resistência vezes a diferença corrente elétrica. Né? A resistência vou chamar o Rzinho porque já tem um Rzão aqui de raio. Certo? Só que aqui a resistência, vale lembrar, que é dado em termos de, né, resistência em termos de unidade de comprimento, 3 ohms por metro. Então aqui vai ser 3 vezes
2π vezes R. Né? Isso aqui é o comprimento da circunferência, aqui é resistência por unidade de comprimento. Ou seja, nosso I vai ser o quê? 12 vezes o π vezes o 4, resolvi isso aqui. Passar tudo isso dividindo, né? 3 vezes 2π vezes 2. Que nesse caso, ali, o que a gente consegue? Cancela π com π, 2 vezes 2 dá 4, cancela com esse 4. Vamos ter, então, 12 dividido por 3, que é igual a 4 amperes. Né? Ou seja, temos ali a alternativa de letra C como resposta, certo? Bem, pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários. E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.